Fala galera, eu me chamo Samuel e hoje eu queria falar sobre amizade. Vou tentar fazer em duas partes. Eu dividi situações que a gente presencia muito, né, nos ciclos de amizade, né? E eu gostaria de começar falando sobre a amizade nos momentos bons, né? Que geralmente nos momentos bons muitas pessoas querem estar ao seu lado, né? Dividir ali momentos que você pode propiciar, né, naquele instante, né? E quais são os momentos bons? Eu defino assim, momentos bons quando você está saudável, quando você está com dinheiro, infelizmente, quando você está com grana, muita gente quer estar ao seu lado, né? E eu queria contar um pouco, né, do que eu passei, do que eu vivenciei, em relação a esses momentos bons, né? Me considero assim, em relação à amizade, eu criei um ciclo muito grande de amizade na minha infância e pré-adolescência. E devido eu jogar em projetos, em escolinhas, e sem falar do colégio, né? Onde a gente faz muitas amizades. Mas ao longo do tempo, depois dos 18 anos, a gente vê que as amizades vão diminuindo. Eu tive uma passagem em um estado, né? Eu sou do Ceará e fui para o Rio em 2018. Voltei agora na metade do ano, infelizmente, devido à pandemia. E assim que eu cheguei em março, né? Ainda aqui não estava com tanto problema em relação à pandemia, bem no início mesmo. Eu passei um tempo lá, né? Consequentemente, eu juntei um dinheiro, consegui mudar um pouco, né? Não juntei tanto dinheiro porque eu não tinha um grande salário, nem um grande emprego, enfim. E ao chegar aqui eu percebi algumas coisas estranhas, né? Que eu fui perceber só ao longo dos dias, ao longo das semanas, né? Coisas que eu não queria acreditar, né? E eu percebi que algumas pessoas queriam estar do meu lado em relação ao que eu poderia proporcionar com o pouco dinheiro que eu tinha ali no momento. Não quero falar isso sendo egocêntrico, jamais. E teve outras que às vezes não gostavam da minha presença, do estar ali. Eu não sei o qual motivo, se existia alguma certa inveja, eu não sei o porquê dessa inveja. Eram pessoas que eu considerava bastante. E, e foi mais ou menos isso. Percebi muito essa pessoa que queria estar ao meu lado devido às coisas que eu estava proporcionando ali naquele momento. Não era tanta coisa, né? Já que eu não sou rico, longe disso. Mas foi o que deu para perceber. Eu tenho outro exemplo também, quando eu era mais jovem. Eu sempre, eu sempre fiz testes. E sempre tentei fazer testes em clubes. Treinava muito, era o meu sonho ser jogador profissional. E eu lembro que uma época eu fiz um teste num clube chamado Ferroviário, em Fortaleza. Passei para o sub-20 da equipe. E eu lembro que muita gente se aproximou de mim nessa época, gente que nem falava comigo, nem olhava na minha cara. E é bastante complicado essas questões aí, que muita gente se deixa levar com isso, né? Acha que essas pessoas são os verdadeiros amigos, são amigos mesmo. E não é, são só pessoas de momentos. É uma experiência assim que não é legal, mas realmente muita gente passa por isso. Eu acho que todo mundo vai passar por isso em um determinado estado da vida. E, bem, é isso. Dei uma resumida aqui. Vou falar da segunda parte em outro vídeo, né? Que é os amigos que estão ao seu lado nos momentos ruins, né? Esses aí são os valorosos. Esses aí são os de verdade. Valeu, galera. Grande abraço.